E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Hoje a gente vai para nossa segunda parte, né? Onde a gente está criando o nosso Runner, né? O Blue Runner. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre pontuação. A gente vai fazer o score, né, do nosso jogo e o high score. E aprender a salvar eles num arquivo de texto, certo? Arquivo de texto não, arquivo ini, que é o que vai guardar o nosso recorde, beleza? Então vamos iniciar aqui criando a nossa pontuação. A gente já tem aqui o objeto control, só vou arrastar ele aqui para cima porque eu quero que ele fique em primeiro aqui, mas não importa a ordem, tá? Certo? A gente vai ter que criar uma nova variável e ela vai guardar o nosso high score e vai ter outra que vai guardar o nosso score. Mas vai ter um porém aqui, a gente já vai ver já já. A gente vai adicionar um evento. Você vem aqui em Other, né? E adiciona o Game Start. Ele é diferente do Create. Ele acontece apenas uma vez quando o jogo é inicializado. E uma instância desse objeto tem que estar na primeira room nessa ordem aqui do jogo, ó. Se tiverem 3 rooms aqui, esse objeto teria que estar na primeira para esse evento poder funcionar, porque ele acontece apenas na primeira room, ok? E é uma vez apenas durante a execução do jogo. Pode fazer qualquer coisa, mas ele é executado apenas uma vez, certo? Então vamos lá, adicionar o nosso código de high score, né? Tem um high score que a gente vai ter igual a 0 de início, né? Nosso high score. E tem o score que já é padrão, a gente já tem uma variável especial global que é o nosso score. Esse aqui também a gente tem que deixar ele global, esse score. Eu estava usando nas outras alguma global? Não. Então eu vou utilizar dessa forma aqui. A gente faz o global var e high score. Pronto, a gente tornou esse nome aqui global, sem precisar do global ponto antes, certo? Para quem não sabe a diferença de global e global var, tem uma linkagem de aula aí para você ver o que é a diferença entre os dois, certo? Basicamente é que com o global var eu não vou precisar estar colocando global ponto toda vez que eu for usar o high score, certo? Então beleza, agora vamos para o seguinte, vamos começar a pontuar o nosso game. A gente pode fazer ele com base no que? Com base no que ele corre, né? Com base no que ele percorreu. Então eu vou colocar aqui score mais 2. Então ele vai acrescentar 2 a cada step, né? Então vai ser 60 pontos por segundo. Pode ser. Eu vou reduzir para 1, para não ficar muito grande o número. Qualquer coisa a gente vai reduzir mais um pouco depois. Mas por enquanto vamos deixar 1, certo? E a gente tem que ter uma forma de desenhar essa pontuação. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um evento draw. Vim aqui no draw GUI, né? O Graphical User Interface, né? Que é a parte onde a gente pode desenhar as informações como pontuação, moeda, enfim, a gente usa o draw GUI, certo? Então vamos aqui, draw text. Mesmo se tivesse uma view, né, aquela visão que acompanha o jogador, ele desenharia fixo na tela porque é a interface de usuário, certo? Então aqui a gente pode colocar posição absoluta. Então aqui a gente vai colocar score, né? Score, 2 pontos, mais string score. Pronto, isso aqui já vai desenhar o nosso texto na tela. De padrão, o Game Maker tem a cor preta.
eu não quero que ele inicie com a cor preta ali. Eu quero que ele inicie com a cor branca. Então eu venho antes de desenhar o texto e troco a cor para branco. E assim sucessivamente. Se eu quisesse desenhar outro texto, eu teria que aqui embaixo trocar a cor, né? Se eu quisesse outra cor, e desenhar o outro texto. Se fosse a mesma cor, eu não precisaria estar trocando usando o Draw Set Color. Beleza? Então vamos ver como que está ficando. Deve aparecer o score, né? E aumentando conforme o tempo vai passando. Vamos ver se está certinho. Olha lá. Tá aumentando, olha lá. Score já está no 130 e eu já perdi. E a gente tem que fazer ele parar assim que a gente perder. Então, deixa eu vir aqui. Qual que é a questão dele estar aumentando? O player tem que estar vivo, certo? Então, aqui a gente pode colocar o seguinte. If instance exist object player, aí ele adiciona o score. E o que faz essa função? Enquanto existir uma instância do player, ele vai deixar adicionar o score, certo? Então tranquilo. Agora vamos voltar lá no desenho do score e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma sombra, porque o texto ele está num fundo azul, que é claro, né? Aí fica um pouco desfocado. Então vamos colocar uma espécie de sombra aqui para ficar tudo certinho. Então como que a gente vai fazer? É como eu falei, se a gente quisesse simular uma sombra, a gente pode colocar o seguinte: uma parte dele desenhando antes com a cor preta. É o mesmo código, né? Repetir aqui, ó. Primeiro ele desenha numa posição adiantada, né? Fica parecendo uma sombra projetada. Ele vai um pixel para a direita e um pixel para baixo. A mesma informação. E em cima a gente coloca a cor branca, né? Que é o texto de cor branca. Então é assim que funciona a ordem do desenho. O que a gente vai desenhando primeiro vai ficando por baixo. O que a gente vai colocando depois vai ficando por cima. Então é bastante bom entender isso aí. Vamos ver se ficou certo e se quando o player está morrendo ele não conta mais a pontuação. Se isso já tiver ok, a gente pode ir para um segundo passo. Olha lá, tá certinho. Vamos ver. Agora vamos deixar o player morrer. Olha lá, parou de contabilizar os pontos. Então nessa parte é isso. Mas tem o seguinte, aquela fonte está muito pequena, tá? E a tela tem um espaço bem grande, né, pra gente ver. Então vamos tentar aumentar um pouquinho esse texto. Vamos. Só que é o seguinte, a gente vai adicionar uma fonte diferente aqui. A fonte que eu vou usar é a Fixed. Deixa eu olhar aqui o nome dela certinho. Fixed, será que não tá? Aqui, ó. Fixed Sys Excelsior 3.01. Caso você não tenha ela no seu computador, eu deixei um link aí na descrição para você baixar, certo? Então eu vou colocar aqui Font Score. E aqui tem o seguinte também, eu já falei em outra aula, mas vamos colocar aqui de novo. Por padrão, o Game Maker ele deixa o range, né, dos caracteres só com o padrão básico, né? Aqui só são as letras sem pontuação, sem nada. E como que para o inglês isso não interfere, esse é o padrão. Mas para a gente tem que vir aqui apagar e colocar todos os caracteres. Padrão ASCII, certo? Porque aí vai ter todas as letras com pontuação na fonte. Quando a gente for configurar, a gente tem que sempre lembrar disso, senão nosso texto vai sair distorcido caso a gente usa algum acento, alguma coisa do tipo, certo?
Aqui a gente tem a opção de deixar mais liso, né, o texto, para ele ficar com aspecto bem arredondado as bordas. E a gente tem um tamanho, vamos colocar um tamanho 22. Acho que 22 está bom. Qualquer coisa a gente reduz, tá? Vamos dar OK aqui. E antes de desenhar aqui, a gente vai dar um draw set font. A gente coloca a font score. E lá ele deve estar desenhando com essa nova fonte agora. Olha lá. Agora ficou certinho e ficou bem grande. Dá pra gente visualizar bem. Vamos ver se a gente tá bom aqui no jogo. Experimentar mais um pouquinho, né? Aquela pontuação ali, ela tá aumentando muito rápido. A gente vai reduzir ela um pouco. Mas primeiro a gente vai fazer o high score, né? A pontuação máxima. Para assim que a gente alcançar uma pontuação, quando a gente voltar ela ficar ali em cima também, certo? Então vamos fazer o seguinte. Como que funciona esse negócio de high score, né? Toda vez que ele morrer, ele vai gravar esse high score. Então vamos lá no player, né? E vamos adicionar aqui o evento destroy. Esse evento vai acontecer toda vez que uma instância do player for destruída, certo? Então a gente vai vir aqui e colocar high score igual a score, certo? Isso aqui já vai deixar a pontuação igual, a pontuação máxima igual a que deu quando ele morreu, certo? Beleza. Aqui a gente vai ter que fazer algumas modificações também para mostrar o high score, né? E para não ficar repetindo esses códigos aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer esse aqui, ó, text score. Substituir para não ficar usando muito recurso. Mas isso aqui é só uma dica, tá? Se você quiser continuar usando, vai por sua conta, certo? Então vamos fazer o seguinte: var text score igual aquilo que a gente estava fazendo, certo? Aqui a gente tem o seguinte: o score 2 pontos igual ao score. Beleza, mas a gente vai adicionar o high score em cima. Então a gente vai colocar aqui high score 2 pontos mais o string high score. E tem mais o seguinte: a gente tem que adicionar o caráter especial de pular linha, que é o hashtag, né, ou cerquilha que a gente usa, ou jogo da velha também. Pode falar do jeito que você achar melhor aí, certo? Então, para que serve esse caráter? Quando você usa ele, o cerquilha, né, ele não vai imprimir cerquilha, certo? Ele vai pular uma linha. Ele não vai imprimir cerquilha. Então, isso aqui já vai fazer pular para outra linha. Vamos só dar uma olhada para ver se está desenhando mesmo. É bem basicão isso aí. Vamos ver. Olha lá, high score 0, porque a gente ainda não fez nenhuma pontuação. E o score está aumentando. E viu que ele desenhou na outra linha o score, porque a gente usou aquele caráter especial. E na hora que a gente morreu, ó, ele já tornou o high score como o score. Então a gente vai fazer mais o seguinte: a gente tem que fazer assim que o player morrer, né? Esperar alguns segundos e reiniciar o jogo. Pode ser, né? Então vamos fazer isso já, agora. Só que a gente não vai fazer isso no player, porque ele vai ter sido destruído, né? Então ele não tem como executar nenhum código depois que ele foi destruído. Então a gente vem aqui no
objeto controle, porque ele está lá ainda. A gente só vai criar o seguinte. Vou colocar aqui dead time, que vai ser o tempo de morte, né, do player. A gente vai contabilizar 3 segundos. Então a gente vai vir aqui. A gente já pode aproveitar até esse código aqui, ó. Enquanto, quer dizer, se o player existir, ele adiciona score, né? Então vamos utilizar aqui para não perder código. Se ele não existir mais, ele vai adicionar o tempo de morte que a gente acabou de criar. Dead time mais 1. Aí a gente vai fazer uma verificação. Se o dead time for maior ou igual a 90, vai acontecer o que? Vai resetar a room. Room restart. Certo? Não resetar o jogo, resetar a room. Senão a variável high score vai ser setada em 0 de novo, porque aquele evento game start ocorre uma vez, lembra, uma vez quando o jogo é inicializado. Mas se o jogo é resetado, então você está querendo dizer que o jogo está sendo reinicializado, então aquele evento vai ocorrer de novo. Então, para aquele evento não ocorrer novamente, a gente só vai reinicializar a room. Entendeu? Ele vai ser reinicializado. Só isso, a room, não o jogo, certo? Então, é isso que vai acontecer. Vamos fazer o teste e ver se o high score permanece. Eu vou deixar ele morrer já de primeira para a gente ter essa noção. Olha lá, o high score 0, né? Vou deixar ele morrer. 155 high score. 3 segundos ele tem que reiniciar. Mas olha o seguinte, ele começou a partir do 155. O que significa? Quando o player morrer, o score também tem que zerar. Olha lá, a gente copiou ele para o high score, então aqui ele tem que zerar. Isso resolve o nosso problema lá. De novo, a gente vai executar, ele vai estar em 0, porque a gente não salvou ele em lugar nenhum. Então ele vai estar em 0. Para isso que vai servir o arquivo ini daqui a pouco. Eu vou deixar ele morrer de novo, ó. 155 e o score já voltou para 0. Olha lá. Agora tá certinho. Vou até pular para bater o recorde. Mas já é instantâneo, ó. Viu lá? Eu acho que eu vou colocar essa questão de mudar o high score aqui quando terminar a contagem. Porque senão dá a impressão que ele mudou na hora. Fica bem estranho, né? Então vamos tirar isso daqui. O evento vai ficar sem nada, né? Deixa eu deletar aqui. O evento vai ficar sem nada. De novo, né? Não vai ter nada lá. E a gente vai vir aqui e adicionar antes do room restart aqui. Certo? Pronto. Ele vai fazer aquele reset, né? E antes aqui a gente vai colocar aquele código do high score. Vamos ver se agora fica mais coeso, né? Porque ficava meio estranho ali ele já morrer e zerar o score, né? Vamos ver. Com 155. Olha lá o score. Olha lá, ó, agora ficou melhor de visualizar. Deixa eu pular isso aqui. Perdeu 245. Agora o high score é 245. Beleza, com isso a gente já terminou o nosso sisteminha, né, o sistema aqui de high score, né? Engasgou um pouquinho. Engasgou, mas a gente tá conseguindo fazer o joguinho bem bacana, né? Então vamos lá. Agora o que a gente vai mexer? A gente vai mexer com o arquivo ini. E o arquivo ini vai servir para salvar esse high score que a gente tem
porque toda vez que a gente vai executar de novo o jogo, o high score permanece em 0. Então, se a gente quisesse ficar batendo pontuação, o jogo tinha que ficar executado para sempre no nosso computador, e isso é inviável, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar dois scripts. Um script para carregar o nosso score, né? Vou colocar aqui load high score, e um segundo, né? Save high score, que vai salvar o nosso high score. Então vamos voltar primeiro aqui no que lê, né? O load high score. Para você que nunca trabalhou com ini, você vai ver que é muito simples mesmo. Beleza. O que a gente tem que fazer de primeiro? O load high score, ele vai precisar retornar um valor para a gente guardar naquela variável high score. Lembre-se disso, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir primeiro o ini, né? Ini open, para a gente ler o que tem dentro dele. Caso não exista ainda, né, o arquivo, eu vou colocar aqui data.ini. Você pode dar qualquer nome, tá? Até a extensão aqui não precisa ser ini. Você pode colocar dat, ou você pode deixar sem extensão. Então, mas eu vou deixar aqui só para deixar o padrão e não sumir com isso, certo? E as funções que leem, né? Elas começam com ini_read. Tem a ini_read real, né, que é para números, e aqui lê strings, são duas, tá? Ambas têm os mesmos argumentos, né, as quantidades, só muda essa característica do tipo, ou se é real, né, se é um número, ou se é uma string. Então, o high score é um real, então a gente vai usar o real. O que é seção, né? Seção vai ser a seção de dados do ini. O ini funciona assim. Depois eu vou abrir ele para você ver onde que fica esse nome. Eu vou colocar aqui dados mesmo. Dados pode ser um nome genérico. Aí a chave que tem aqui, a gente vai colocar o high score. High score você pode colocar outro nome, né? Mas a gente tem que colocar um que a gente se identifica com o que a gente está guardando lá. E o valor default, que é o valor padrão, caso não tenha nenhum valor lá. Ou seja, se a gente está abrindo um arquivo ini e ele não existe, ele vai criar um novo arquivo. E nesse novo arquivo a gente tem que colocar um valor padrão, caso não exista, né? Então vai ser 0, que é o padrão que a gente tem mesmo. Acabamos de ler, mas é o seguinte. Esse valor aqui a gente tem que guardar em algum lugar. Então a gente vai guardar aqui na variável. Vou colocar ss, porque a gente já vai retornar ela ali. Logo após a gente usar uma função de ler, né, o arquivo do arquivo ini, a gente tem que fechar o arquivo ini close. Só que aqui a gente não precisa colocar o nome. E é o seguinte, aqui a gente pode fazer várias leituras seguidas e fechar depois. Você só não pode esquecer de fechar o arquivo, certo? Então, basicamente é isso. Quando você for ler ou escrever, você usa essa função para abrir e usa essa para fechar. Só na de abrir você vai colocar o nome do arquivo, certo? Então, tranquilo. A gente já leu, né, o que está lá dentro da seção dados na chave high score. E caso não ter, vai ser 0, né? E guardou na variável ss. Então, ela vai retorn ss. Vai retornar o valor de ss, certo? Se você não aprendeu o que é essas funções, o uso de scripts, também vai estar uma linkagem de aula aí para você aprender e saber o que é, certo? Eu vou até copiar um pouquinho esse código porque vai ser meio parecido o de carregar. Tranquilo. Olha lá, load high score já está pronto. Então vamos fazer a save high score. Em vez de read aqui, vai ser write, que é descrever. E vai ser o seguinte, a gente vai ter que usar um argumento, que é o primeiro argumento da nossa função, que a gente vai passar no save high score
aquela variável high score que a gente criou, certo? Então ele vai ser o argumento 0. E aqui é o inverso, né? A gente dá o nome da seção, o nome da chave, né? E aqui, em vez de ser o valor que é padrão lido, é o valor que vai ser escrito lá. Então a gente coloca o argumento 0, que é o primeiro argumento da função que a gente vai usar, certo? Eu tinha falado, se você prestou atenção também na aula de scripts, para ficar mais fácil, a gente pode usar essa dica aqui, que é de colocar a barra tripla, né? E o load high score. Completar com, se tivesse argumento a gente ia colocar, mas não precisa. E na que tem argumento, para facilitar, né? A gente coloca save high score. E aqui dentro, valor. Aí quando a gente for usar essa save high score, vai aparecer justamente essa descrição aqui embaixo, assim como quando a gente usa outra qualquer função que já vem pronta no Game Maker, certo? Então aqui a gente terminou também o save high score. Com essa função a gente salva no arquivo ini, certinho? Então vamos ver lá como a gente vai usar ela agora. Primeiramente a gente tem que carregar, né? Aqui no Game Start, a gente, em vez de dar o valor 0 aqui, a gente vai fazer load high score. E pronto. E quando o player morrer, né, lá naquele mesmo evento que a gente reseta, a gente vai salvar o nosso high score. Aqui, ó. Aí a gente vem aqui, save high. Opa! Eita, tá digitando muito errado, cara. High score. E dentro aqui, high score. Vamos fazer o teste, ver se está funcionando certinho. O que tem que acontecer? A gente vai lá, faz uma pontuação máxima. E quando a gente fechar o jogo e abri-lo novamente, essa pontuação máxima vai estar lá ainda. Ó, 155. O nosso, ó, salvou, agora salvou, só salva naquele momento. Passou os 3 segundos, ele salva naquele momento. Eu vou deixar aqui e vou pegar no 275. Ó, não salvou ainda, salvou agora, certo? Então vou deixar ele morrer de novo aqui e vou fechar o game. O correto de acontecer é que tenha salvo a nossa pontuação no arquivo ini. E onde fica esse arquivo ini? Ele fica localizado na pasta temporária, olha lá, 275. Então quer dizer que ele está salvando. Onde a gente pode olhar onde está salvando, né, o arquivo ini? Cada plataforma do Game Maker aqui tem um lugar específico. No Windows, ele vai ser na pasta temporária lá do Windows, né? Se eu não me engano, vai ser aqui. Abrir dados do projeto, né? No Blue Runner aqui. Olha lá, data.ini. Agora eu vou te mostrar como que é, ó. Dados, esse aqui é a seção. Dados. A nossa chave, nossa key. High score, que nem a gente digitou lá. E a pontuação, o número real. 275. Certo? Então é assim que funciona. Se tivesse outra seção, viria embaixo. E assim sucessivamente, certo? É assim que funciona um arquivo ini. E a gente está aí salvando o nosso high score, certo? Na próxima aula a gente vai fazer o polimento do jogo, né? A gente vai colocar menu, vai colocar efeito sonoro, a gente vai colocar música. Vai ser uma aula mais longa que essa, mas é só para a gente caprichar o jogo, né? Deixar ele certinho, completinho. Mas essa daqui, com essa daqui você já terminou o sistema. O sistema básico do jogo tá já pronto, praticamente pronto, já é um jogo pronto. Dá para você, com base nisso aqui, já fazer um jogo, melhorar o sistema de gerar obstáculo e fazer o seu próprio jogo.
mas isso aqui é só de base, né? Tá bem simplesinho. No próximo a gente vai fazer os acabamentos, dar uma melhoradinha ali, uma melhoradinha aqui e fechou. Só isso. Eu vou deixar o link aí do GMZ para você baixar e também vou deixar o link da fonte que eu usei, né? Você pode escolher outra aí se você quiser também, mas nessa aula eu usei aquela Fixed Sys, né? Se eu não me engano. Beleza. Então, por enquanto, nessa aula é só isso. A gente se vê na próxima aula. Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve. E se você conhece algum colega que queira aprender a criar um jogo, já são 2 aulas, né, desse tipo de jogo. E a gente também ensina a parte de linguagem. Então, toda vez que eu estiver falando de um assunto e tiver como linkar, né, com as outras aulas, eu vou deixar o link nas anotações do vídeo. Então é importante que você também deixe as anotações ativadas. Tranquilo? Então, por enquanto é isso. Até a próxima, pessoal. E falou!